Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 21 de março de 2023, neste vídeo vamos trazer aqui o movimento da Cash 3 e a AR3, tá pessoal? Principalmente gráfico diário. Lembrando sempre, não é recomendação, são apenas meus estudos gráficos pessoais aqui, dividindo com vocês e estudando junto, tá pessoal? Visando sempre a gente melhorar a nossa visão de mercado, nossa visão gráfica, tá pessoal? E avaliando se vale a pena tomar o risco ou não, tá pessoal? Mas lembrando sempre, tenham responsabilidade, regerenciem o risco de vocês, tá pessoal? Alta aí de Bovespa hoje 0,08%, praticamente no 0 a 0, né, pessoal? A Cash 3 queda de 0,96%, já a Ares teve uma queda mais acentuada na casa dos 4%, tá, pessoal? Bora lá então, Cash 3 gráfico diário na tela, hoje fechou aí na região do R$1,03, tá, pessoal? O que a gente tem? Gráfico diário sem novidades, abaixo das duas amarelas nossas, exponencial de 200, aritmética de 200, abaixo das nuvens, probabilidade, sempre é probabilidade, a gente nunca tem certeza, tá, pessoal, de a tendência baixista. Nuvem futura vermelha, né, pessoal? A nuvem de Shimoku, para quem está chegando agora, a nuvem é sempre projetada no futuro e ela serve também como uma espécie de suporte dinâmico e resistência, tá, pessoal? Suporte e resistência. Então, bora lá, a gente está abaixo das nuvens, então, probabilidade ainda a gente continua com esse viés mais baixista. No entanto, a gente teve o quê? Esse cruzamento de compra fraca, tá, pessoal? Já que é um cruzamento da média verde-limão, que é a 9 do Ishimoku, com a média vinho. Então, seria um cruzamento aqui de compra, tá, pessoal? Ontem a gente tinha conversado sobre a Chico Span, probabilidade aqui, tá, de um movimento mais lateral. Percebam como é a Chico Span, é essa linha azul aqui do nosso gráfico, ela é atrasada 26 períodos para trás, é o próprio preço plotado para trás, está dentro aqui dos candles, a gente tende o quê? Quando está dentro dos candles, probabilidade de um movimento mais lateral, tá? E quando ela realmente começou a entrar aqui, tá? Já tem alguns dias, né? Percebam como ela começou a lateralizar, tá? A aritmética de 80 também começou a servir como uma probabilidade aqui de resistência, tá? A gente fez o quê? Deixa eu trazer aqui o ADX também. Olha só, o ADX foi perdendo força nessa linha azul, abaixo do nível de 25, tá? A gente ainda não perdeu o nível de 20, tá? Mas do jeito que está caminhando, tem essa probabilidade, está diminuindo esse movimento aqui altista, né? Lembrando que a ADX, na verdade, ela começou a ganhar força, principalmente o que? Com o DMI negativo, tá? Acima do positivo. Então, na verdade, ainda a gente estava aqui no movimento mais de correção, tá? Dessa pernada de alta. Aqui a gente conversa, tá, também sobre outros indicadores, IFR e o MFI, tá? Monoflow Index, tá, pessoal? Chama atenção, alertei vocês, a gente está aqui numa região sobre compra, tá, pessoal? Importante a gente observar aqui, tá? Percebam que quando ele entra numa região de sobrecompra, a aritmética de 80 começa a servir como possível resistência e o preço sentiu, tá? Olha só, a gente conversou ontem sobre a probabilidade, a sempre probabilidade dessa região aqui, mais ou menos, do R$1, tá? R$1 aqui e 1 centavo, servir como uma possibilidade de região de suporte, tá? Até mais ou menos aqui R$1,02, talvez, tá, pessoal? Por quê? Porque esse pavio aqui, essas médias, a gente conversou, tá? Por isso, e exatamente, novamente, R$1 e 1 centavo, tá, pessoal? Chama atenção o quê? Que a gente está numa região de sobrecompra já, né, pessoal? O preço poderia estar corrigindo, não pelo RSI, mas pelo MFI, tá, pessoal? Mas o preço segue aqui resiliente, tá? A gente vai ter que observar o quê? Se a gente consegue realmente fazer esse suporte aqui e ter algum tipo de fechamento, principalmente acima da aritmética de 80, tá? Mas lembrando o quê? Que a gente está aqui na cara da nuvem, tá, pessoal? Seria interessante o quê? Já quem está próximo das nuvens. Percebam, ó, até sexta-feira, nosso candle aqui praticamente vai bater de frente com a nuvem, tá? Seria interessante ele fechar pelo menos dentro das nuvens para a gente encarar como uma possibilidade aí de um viés mais neutro, tá? No gráfico diário, tá, pessoal? A gente gostaria o quê também? Trazendo também o gráfico semanal. A gente tem conversado sempre sobre o semanal, tá? Semanal sem novidades. Olha essa, a nuvem gigantesca, tá, pessoal? É interessante quando o ativo está performando acima das nuvens, tá? A gente está abaixo das nuvens, tá? É importante sempre ter o gráfico aí com o Shimoku. Tem alguns traders que não utilizam a nuvem, tá, pessoal? Mas realmente eu gosto de observar tudo que é possível, incluindo as nuvens, tá, pessoal? A gente gostaria do quê? O fechamento acima da média vinho, sendo sempre repetitivo, tá? Porque tem sempre chegando gente nova, tá, pessoal? Então a gente está com a média vinho, que é a média lenta de 26 do Ishimoku, no R$1,065, tá, pessoal? 1,07. Então é interessante fechar acima, pelo menos no R$1,08. Mas é interessante ele ter um candle robusto aqui, engolindo também a máxima
da semana passada, tá, pessoal? Porque a gente também tem uma aritmética exponencial de 21 aqui, tá, pessoal? Então seria interessante o fechamento aqui no R$1,11, 12, tá? A gente ainda tem 3 pregões essa semana, seria um fechamento bem simbólico aí. Quer dizer que o ativo vai embora? Não, não quer dizer nada, tá, pessoal? Mas também significa um movimento mais de força, tá, pessoal? Já que a gente perdeu essa média vinho que a gente tem conversado e eu trago sempre aqui para vocês no semanal, a gente perdeu, olha só, em 16 de agosto de 21. Para quem gosta de estudar e operar o Ichimoku, já teria ficado esperto aqui desde 2021, há muito tempo atrás, né? Percebam que a nuvem ela é sempre plotada no futuro, né? Ela começa a aparecer aqui apenas em 25 de abril de 22 no semanal da Cash 3 e ela nunca, teoricamente, nunca fechou aqui acima das nuvens, tá, pessoal? Uma ação nova aí, teve uma grande valorização no início dela na bolsa, né, pessoal? Se eu não me engano, ela até chegou a desdobrar, mas realmente depois engatou uma queda, assim como grande parte dos ativos aí do Ibovespa nos últimos meses e anos, tá, pessoal? Então, muita atenção aí que a gente gostaria desse fechamento, tá? Porque o que acontece? Olha só, essa média vinho aqui no semanal, ela vai ter a dificuldade de romper, fechar acima, tá, pessoal? E depois, ao invés dessa linha, tá, essa média, servir como uma possibilidade de início talvez de uma reversão, ela serve como uma resistência, tá, pessoal? Então a gente não gostaria disso acontecer novamente aqui. Isso aqui foi em dezembro e agora em março, tá, pessoal? Percebam a dificuldade que ela tem de fechar acima desses pontos, tá, pessoal? Seria interessante essa semana a gente fechar aqui, tá? Pelo menos mais ou menos no 1,8. Melhor ainda, acima da máxima da semana passada, tá, pessoal? Cash 3 não tem muitas novidades. Importante o que a gente não perder a média verde-limão, que está aqui, continua na casa do R$1, e também tem a exponencial aritmética, tá? De 50, que a gente está aqui também na casa do R$1,01, tá, pessoal? Então essa região do R$1,01 e R$1 vem servindo como possibilidade de suporte. Chamei a atenção para uma região sobrecompra, tá, pessoal? Muitas vezes a gente tem alguns sinais para compra, outros sinais para venda, por isso que é importante sempre gerenciar o risco, tá? Mas pelo price action é interessante. A gente fez um topo, fez um fundo, um topo, um fundo mais alto, fez um topo mais alto. Seria interessante a gente não perder também essa região aqui dos 89 centavos, tá, pessoal? Gerenciem o risco de vocês e estejam sempre atentos aos fundamentos, tá, pessoal? Para quem gostou, peço para deixar o like, se inscrever no canal. E aí eu já fiz outros fechamentos aí também hoje, tá, pessoal? Dá uma olhadinha que tem bastante coisa legal no canal. Bora lá então, pessoal, continuando aqui o vídeo com a Ares, pessoal. A Ares aí, assim como a Cash 3 teve queda, enquanto a Cash 3 caiu cerca de 0,96, a Ares queda de 4%, né, pessoal? A gente tem conversado sobre a Ares aí, tenho feito a ação quase todo dia, sempre que possível, tá, pessoal? Sempre revezando alguns ativos, mas a gente trabalhou com essa ideia de topo aqui, tá, pessoal? Eu acho que eu falei, foi que na quinta-feira passada, acho que foi. Por quê? Essa questão aqui de uma possível, essa questão aqui do topo do MFI com outro topo aqui dessa região, trabalhando com uma possibilidade de resistência, de topo. A gente estava esperando algum tipo de rompimento, algum fechamento acima das nuvens, tá? Para, quem sabe, o ativo continuar seu zigue-zague ascendente, né? Mas realmente o ativo está com alguma dificuldade de continuar seu movimento altista, tá? Mas ainda a gente tem uma possibilidade, sempre possibilidade, quem sabe um suporte aqui na região do R$1,13, né? 1,10, 1,13, tá? Já que a gente fez esse fundo, fez esse topo, fez fundo, um topo, tá? Trabalhando aqui com essa ideia de, quem sabe, o ativo aqui não perder esse fundo anterior, tá, pessoal? A gente gostaria o quê? Do ativo voltar a trabalhar pelo menos acima da média vinho, tá, pessoal? Chamando a atenção para o fechamento de hoje, porque é interessante a gente estudar o Ichimoku, mas é mais simbólico ainda quando a gente tem, por exemplo, sinais assim. Por exemplo, na quarta-feira, a média vinho vem servindo como suporte, olha o pavio, tá? Na sexta-feira, pavio. E ontem, por exemplo, esse rompimento, tá, da média vinho. E hoje a gente tem o quê? Um pavio na média vinho, tá? Não foi interessante porque ela deixa um pavio superior, tá? E faz o fechamento na mínima, tá, pessoal? Provavelmente aí buscando um novo suporte aí, um pouco mais abaixo do fechamento de hoje, tá? Mas é sempre possibilidades, tá, pessoal? Trazendo aqui algumas possibilidades de cenário, tá? Aqui eu trazendo o gráfico de 4 horas, tá? Dá pra gente ver também as médias. Olha só, a aritmética de 200 no 4 horas serviu como resistência, coisa que a gente não consegue ver no gráfico diário, né, pessoal? E deixando o quê? Por exemplo, colocando aqui o gráfico de 4 horas, percebam a região de sobrevenda, tá? Nesse fundo aqui, tá? De 15 de fevereiro. Novamente, região de sobrevenda do MFI, coincidindo com esse fundo aqui, tá, pessoal? Então eu busquei um fundo aqui,
outro fundo aqui, tá? Tentando trazer cenários. Eu não tem como adivinhar que vai respeitar, tá, pessoal? Mas aí, trazendo para vocês uma possibilidade de cenário, quem sabe ele vir aqui tocar essa região, mas aí ela tem que servir como suporte, tá? Para a gente continuar com essa leitura aqui, que o ativo realmente está buscando um fundo um pouquinho mais alto e buscar um outro fundo mais alto, mas a gente segue na expectativa, seria bem interessante de romper essa região de possível resistência, tá? Já que foi um toque, o segundo toque aqui, tá? Vamos ver que quando novamente ele tocar essa região, se ele vai conseguir ter força para continuar o movimento, tá? Que ele começou a construir aqui, olha só, no final de dezembro, já que o ativo Aeris chegou a tocar 88 centavos e aqui em fevereiro ela tocou 1,73, tá, pessoal? Fez uma bela pernada, tá? De alta, mas é interessante a gente retomar essa região, tá? Que coincidiria esse topo com esse topo, um fechamento aqui mais ou menos na região do R$ 1,42, a gente teria um fechamento acima desse topo, tá? Seria mais interessante até 1,48, tá? Já que a gente teve uma máxima aqui também no 1,47, mas principalmente pensando no Ichimoku, a gente voltaria a fechar acima das nuvens, tá, pessoal? O gráfico diário, enquanto a gente tiver aqui exponencial aritmética trabalhando acima do preço e também o preço abaixo das nuvens, é probabilidade de movimento baixista, tá, pessoal? A gente nunca tem certeza de nada, tá? Aqui realmente só lendo os indicadores sem torcida. A única torcida é de todo mundo ganhar dinheiro no mercado, tá, pessoal? Percebam também, dando uma olhadinha no MFI, tá? O MFI até que voltou a trabalhar acima dos 51, enquanto o FR perdeu o nível de 50, tá, pessoal? Muita atenção aí com os indicadores, que muitas vezes eles nos dão pistas do que pode estar acontecendo, tá, pessoal? Então, o que a gente gostaria da Aeris? A Aeris, pelo menos, voltar, se não for possível, o 1,42 por agora, voltar a trabalhar aqui acima da média lenta do Ichimoku, que está aqui no torno do 1,285, então seria legal 1,29, 1,30, tá? E a gente tem também a borda inferior, que está aqui no 1,35, tá? Então 1,31, 1,32 seria bacana para ela voltar a trabalhar dentro das nuvens. Dentro das nuvens é um viés neutro, né, pessoal? Então realmente a gente voltaria a trabalhar com viés neutro, mas sempre atento com o possível rompimento dessa região. Mas o que a gente gosta aqui no canal, sempre a gente fala o quê? Gráfico semanal. Semanal tem trazido vários fechamentos semanais aí, tá? De os ativos diferentes, tá, pessoal? Tem Embraer, tem Cogna, RB Brasil, tem a Prio, tá, pessoal? Interessante a gente ver gráfico semanal também para a gente ir treinando nosso olho, né, pessoal? Percebam. A Aeris, por muito tempo, trabalhando abaixo da média vinho, sem novidades, alinhamento com as médias de 50, com as médias de 80, com as nuvens, tá, pessoal? Realmente aqui no semanal, tá? Pelo menos pelo modelo Ichimoku, não tem compra há muito tempo, tá, pessoal? A última saída aqui da Aeris foi em 20 de setembro de 21, tá, pessoal? Fechamento abaixo, tá? Dependendo do seu trailing stop, mas realmente compra pelo semanal dela, não tem compra há muito tempo, tá, pessoal? A gente gostaria de ver uma Aeris o quê? Pelo menos essa semana, fechando acima da média rápida, tá, do Ichimoku verde-limão, seria aqui mais ou menos do 1,42, 1,43. Seria mais bonito ainda de ver retomar essa vinho, tá, pessoal? Aqui no canal a gente gosta de vinho, então tem que fechar, tá? Pelo menos 1,56, 1,57 semanal dela. Aí quem sabe o início de uma reversão aí de tendência, tá? No gráfico semanal, já que a gente tem um fundo aqui, tem um topo, um fundo, quem sabe construindo uma região de fundo, tá? Com um novo topo aqui, fechando acima do semanal dela, acima do topo anterior, acima da vinho, poderia, tá, fazer mais algum sentido, algum sinal de compra dela no semanal. Lembrando sempre, são estudos, tá? A gente não tem certeza de nada, ninguém tem certeza de nada no mercado. A única certeza é que a gente tem que ter responsabilidade e gerenciar nossos riscos, tá, pessoal? Sempre, tá? Só coloquem dinheiro na bolsa que vocês possam perder, porque a renda é variável e imprevisível, tá, pessoal? Para quem gostou do nosso vídeo, peço para deixar o like, se inscrever no canal. E vou fazer mais alguns fechamentos aí hoje, tá, pessoal? Dê uma olhadinha no nosso canal para fortalecer as nossas análises aí e o canal. Forte abraço para vocês, até a próxima.